A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 128 de nosso podcast A Bíblia em um ano, nós damos continuidade ao período da monarquia, iniciando agora a leitura do segundo livro de Samuel, em seu capítulo 1. Leremos também o primeiro capítulo do primeiro livro de Crônicas e, por fim, o Salmo 44. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi, voltando da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, chegou um homem do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, lançou-se por terra e prostrou-se. "De onde estás chegando?" perguntou Davi. Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu? Conta-me", respondeu Davi. Ele retomou: "O povo fugiu da batalha e muita gente caiu e morreu. E morreram também Saul e seu filho Jonatas." Davi disse ao moço que trazia a notícia: "Como sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram?" O moço respondeu: "Eu estava por acaso no monte Gilboé, quando encontrei Saul apoiando-se sobre sua lança, enquanto os carros e os cavaleiros o encurralavam. Olhando para trás, ele me viu, chamou-me e eu lhe disse: 'Eis-me aqui.' 'Quem és tu?' perguntou ele. E eu respondi: 'Sou um amalecita.' Ele continuou: 'Põe-te diante de mim e mata-me, porque já estou em agonia e todo o meu alento está ainda em mim.' Então eu me pus diante dele e, compreendendo que ele não poderia sobreviver depois da derrota, acabei matando-o. Tomei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete de seu braço, e trouxe-os para ti, meu senhor. Ei-los." Então Davi agarrou suas vestes e as rasgou, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. Davi disse ao mensageiro:
de onde és tu? Ele respondeu: Sou filho de um migrante de Amaleque. Davi disse-lhe: Como não receaste estender a mão para matares o ungido do Senhor? E chamando um dos seus moços, Davi ordenou-lhe: Vem aqui e mata-o. Então o feriu, e ele morreu, enquanto Davi exclamava: Teu sangue caia sobre a tua cabeça. A tua própria boca deu testemunho contra ti, quando disseste: Matei o ungido do Senhor. Então Davi entoou este canto fúnebre sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinado aos judaítas, como está escrito no livro do Justo. Disse: Teu adorno, ó Israel, jaz ferido sobre os teus montes. Ai, tombaram os valentes. Não o conteis em Gate, nem o proclameis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem se rejubilem as filhas dos incircuncisos. Ó montes de Jeoboé, não caia sobre vós orvalho nem chuva, não haja campo donde tirar primícias, porque aí foi desonrado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se com óleo não fosse ungido. Do sangue dos mortos, da gordura dos valentes, o arco de Jonatas não recuava jamais, e a espada de Saul nunca voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhos de Israel, chorais sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Ai, tombaram os valentes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras querido demais. Teu amor me era maravilhoso, mais que o amor das mulheres. Ah, como tombaram os valentes e pereceram as armas de guerra. Primeiro livro de Crônicas. Capítulo 1. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam, Jafé. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Asquenez, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa, Tarsis, os seteus e os rodanitas. Filhos de Cam: Cush e Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush: Seba, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cush gerou Nemrod, o primeiro a se tornar um homem poderoso na terra. Mesraim gerou os povos de Lud, de Anam, de Laab, de Naftu, de Patros, de Caslu, de onde vêm os filisteus, e de Caftor. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus e os Gergeseus, os Eveus, os Araceus e os Sineus, os Arádios, os Samareus e os Emateus. Filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxade, Lud e Aram. Filhos de Aram: Us, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé, e Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro se chamava Faleg, porque nos dias dele a terra se dividiu. O irmão se chamava Jectã. Jectã gerou Elmodad, Salef, Azarmote e Jare, Aduram, Uzal e Decla, Ebal, Abimael e Saba, Ofir, Évila e Jobabe.
Todos esses são descendentes de Jectã. Portanto, Sem, Arfaxad, Salé, Eber, Faleg e Reu, Sarug, Nacor e Taré, Abrão, que é Abraão. Filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Deles descenderam Nabaiote, o primogênito de Ismael. Depois Cedar, Adbeel e Mabzam, Masma, Duma e Massa, Hadad e Tema, Getur, Nafis e Sedema. Esses foram filhos de Ismael. Filhos de Setura, concubina de Abraão, Zamrã, Jequissã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Filhos de Jequissã, Saba e Dadã. Filhos de Madiã, Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eudaá. Todos esses são filhos de Setura. Depois Abraão gerou Isaque. Filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Filhos de Esaú, Elifaz, Rauel, Jeus, Jalã e Coré. Filhos de Elifaz, Temã, Omar, Sefo, Gatã, Genês, Tâmana e Amaleque. Filhos de Rauel, Naat, Zara, Sama e Mesa. Filhos de Seir, Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Filhos de Lotã, Ori e Emã. A irmã de Lotã foi Tamna. Filhos de Sobal, Aliã, Manaat, Ebal, Sefo e Onã. Filhos de Sebeon, Aia e Ana. Filhos de Ana, Dizon. Filhos de Dizon, Amrã, Ezebã, Getrã e Carã. Filhos de Ezer, Balaã, Zavã e Jacã. Filhos de Dizã, Uz e Arã. Os reis que reinaram sobre a terra de Edom, antes que reinasse um rei sobre os israelitas. Bela, filho de Beor, cuja capital foi Denaba. Quando morreu Bela, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zara, que era de Bozra. Quando morreu Jorabe, reinou em seu lugar Uzam, da terra de Temã. Quando morreu Uzam, reinou em seu lugar Hadad, filho de Badad, que derrotou os madianitas nos campos de Moabe. Sua capital era Avit. Quando morreu Hadad, reinou em seu lugar Semlá, que era de Masreca. Quando morreu Semlá, reinou em seu lugar Saul, que era de Reobote, no rio Eufrates. Quando morreu Saul, reinou em seu lugar Baalanã, filho de Acobor. Quando morreu Baalanã, reinou em seu lugar Hadad. Sua capital era Fau, e sua mulher Meetabel, filha de Matred, natural de Mesaabe. Depois da morte de Hadad, Edom passou a ter caudilhos: o caudilho Tamna, o caudilho Alva, o caudilho Getete, o caudilho Oolibama, o caudilho Ela, o caudilho Finom, o caudilho Senês, o caudilho Temã, o caudilho Mabsar, o caudilho Magdiel, o caudilho Irã. Foram esses os caudilhos de Edom. Salmo 44. Ao maestro do coro. Poema dos filhos de Coré. Ó Deus, com nossos ouvidos ouvimos. Nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seus dias, nos tempos antigos. Com tua mão os plantaste, despojando nações. Tu os expandiste, afligindo povos. Pois não foi com a sua espada que tomaram posse da terra, nem foi o seu braço que os salvou,
mas foi a tua mão e o teu braço, e o esplendor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu Rei e o meu Deus, que providencias a salvação para Jacó. Por ti rechaçamos nossos inimigos, e no teu nome esmagamos os que se levantaram contra nós. Pois não confiarei no meu arco, e não é a minha espada que me salvará. Foste tu que nos salvaste dos que nos afligiam, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriaremos todos os dias, e em teu nome louvaremos para sempre. Agora, porém, nos repeliste e nos envergonhaste, e já não sais, ó Deus, com as nossas fileiras. Fizeste-nos recuar diante dos inimigos, e os que nos odeiam nos saquearam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e entre as nações nos dispersaste. Vendeste o teu povo por um nada, e com a sua venda não ficaste mais rico. Fizeste de nós o desprezo dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Fizeste de nós assunto de piada entre as nações, um meneio de cabeça entre os povos. A desonra está à minha frente o dia todo, e me cobre a vergonha do meu rosto. Ao ouvir aquele que ultraja e insulta, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso caiu sobre nós, sem que de ti nós tenhamos esquecido, e não renegamos a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, e os nossos passos não se desviaram do teu caminho. Entretanto, nos esmagaste em uma região de chacais, e com a sombra da morte nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e erguido as nossas mãos para um Deus estranho, acaso ele não descobriria isso, já que conhece os segredos do coração? Sim, por tua causa somos entregues à morte todo o dia, tratados como ovelhas de matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque viras o teu rosto e esqueces a nossa miséria e a nossa tribulação? Nossa alma está prostrada ao pó, a terra está colado o nosso ventre. Levanta-te, Senhor, ajuda-nos, resgata-nos pela tua misericórdia. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Hoje iniciamos a leitura do segundo livro de Samuel. Este livro continua a narração do primeiro livro de Samuel e está centrado na figura de Davi e nas lutas dos interessados em suceder-lhe o trono de Jerusalém. Percebemos também que o segundo livro de Samuel continua a tratar da monarquia, fazendo uma avaliação do sentido e da função da autoridade política dentro do povo de Israel. No primeiro capítulo que acabamos de ouvir, vemos Davi chorando a morte de seu grande amigo Jonatas e do ungido do Senhor, Saul. Esse episódio é apresentado num momento importante da obra de Samuel, a passagem do primeiro ao segundo livro, com a transição entre Saul e Davi. Embora, aos olhos de muitos, Saul pudesse ser visto por Davi como rival e Jonatas como o herdeiro de seu oponente, e por isso a morte de ambos seria causa de alívio para Davi, não foi assim. Davi não se alegrou com as mortes, nem se deixou seduzir pelo fascínio do poder. Ele não se apressou em tomar posse do diadema e do bracelete de Saul que o amalecita lhe ofereceu. Pelo contrário, Davi e os que estavam com ele ficaram profundamente pesarosos, chorando, jejuando e guardando luto por Saul e por seu filho Jonatas. Para Davi, o ungido do Senhor sempre fora intocável. A comoção pelas mortes foi tamanha que Davi até proferiu um canto de lamentação para expressar sua tristeza, como ouvimos.
Diante dessa atitude de Davi, que se entristeceu pela morte de seu oponente, poderíamos nos questionar: e nós? Como reagiríamos diante da queda, do fracasso de alguém que poderia ser nosso concorrente em potencial? Nos alegraríamos com sua desgraça ou nos compadeceríamos com a situação? Fica aqui o questionamento. Já no primeiro livro das Crônicas, ouvimos uma longa lista de genealogias, mostrando-nos que a história é movimento, de geração em geração, e que Deus sempre acompanhou seu povo com a bênção da fecundidade. O autor das Crônicas resume muitos anos de história em listas, que transcorrem como um grande rio de nomes, que arrasta suas águas até o presente. Saul, Jonatas, Davi, eu e você fazemos parte dessa história, cada um no seu tempo e da sua maneira. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que cada cristão é um elo na grande corrente dos crentes. Fazemos parte de um povo de fé. Cada um de nós a recebeu de outros e agora é chamado a transmiti-la a outros, sem nunca esquecer que Deus é o Senhor da história. Isso nos leva a algumas indagações. Nós respeitamos o que foi construído pelos que nos antecederam, como Davi demonstrou respeito por Saul? Ou ignoramos aquilo que recebemos como herança histórica? Nós nos sentimos verdadeiramente parte dessa corrente de discípulos que tem como missão o anúncio do Evangelho? Percebemos que Deus é o Senhor de toda a história? O salmo que ouvimos destaca justamente esse reconhecimento de Deus como Senhor da história, ao lançar-lhe um forte apelo para que venha em socorro de seu povo, que precisou recuar diante dos inimigos. Mas o povo sabe que só Deus é capaz de resgatá-los pela sua misericórdia. E nós? Nos colocamos dentro da história percebendo que é Deus que a conduz? Cremos que Ele é o único capaz de nos salvar por sua misericórdia? Finalizemos rezando com as palavras do salmista: Senhor, surge em nosso socorro, resgata-nos pela tua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!